Olá, é uma alegria estar com vocês novamente, contemplando ideias filosóficas, esse ideal luminoso que, na verdade, faz parte do nosso ser, do nosso espírito. Por quê? Porque nós somos espíritos pensantes. Nós não somos matéria, embora a matéria faça parte do nosso ser, enquanto entes que somos. Entes que seria a dualidade, né? Espírito, matéria, o ser no mundo. Né? Efetivamente, nós somos espírito e matéria individualizados, segundo o conceito do Livro dos Espíritos. Efetivamente, importa que trasladar em função de uma realidade sempre mais positiva. A matéria, enquanto matéria, ela perece. Todos nós já sabemos disso. Ela é o vir a ser. Por vir a ser, nós entendemos algo, como diz o próprio termo, que vem a ser no sentido que se transforma. Essa transformação é contínua, inclusive existe a possibilidade, claro, de em sucessivas encarnações houverem mais transformações, né, constituindo o nosso invólucro orgânico que permite a passagem do espírito. Então, na verdade, tudo é transformação. Nós já aprendemos, inclusive, com Lavoisier, que nada se perde, tudo se transforma. Isso a gente entende do ponto de vista material, porque a matéria ela é um contínuo vir a ser e ela obedece sempre a um momento novo a partir do espírito que a define. Espírito que é o determinante. Né? Então, nesse processo, nós devemos, porém, colocar luzes na realidade do espírito. Embora nós sejamos entes, ou no dizer de Herculano, existentes, posto que seres na matéria, a força original, que é o poder divino, o poder interno, a força moral determinante é a realidade do espírito. Claro, não existe duas almas, três, quatro. A alma é uma só. Por que eu digo isso? Porque existem vários conceitos. Né? A alma, do ponto de vista espírita, é o ser vivo que nos habita. Né? Mas mais do que isso, é o ser inteligente. É, digamos assim, a inteligência em manifestação na matéria. Efetivamente, os dois se complementam. Mas o espírito é determinante, sabemos disso. É a ele que nós devemos, portanto, nos ater. Então, o que acontece? A mediunidade, ela é uma questão relevante na nossa existência. Porque nós espíritos estamos sempre em contato uns com os outros, trazendo luzes, trazendo mensagens de luz de alguma forma, edificantes, consoladoras, segundo nos ensina a filosofia espírita. Mas o espírito é determinante do ponto de vista mediúnico e também do ponto de vista da nossa natureza como seres na matéria. Fala-se geralmente sobre matéria no sentido negativo, né? Mas não é isso que a doutrina nos ensina. A matéria, claro, ela se transforma, mas ela não se acrescenta, ela por si só ela não evolui. Né? Se faz necessária essa dualidade para que haja evolução. Então, meditemos antes na realidade espiritual como sendo agente. Mas é um agente em inteligência. Porque todos nós, do ponto de vista material, estamos envoltos num fluido universal. Do ponto de vista da inteligência, isso ocorre da seguinte forma: somos o princípio inteligente individuado. Efetivamente, nós somos antes inteligências em comunicação. Nem sempre faz parte o invólucro material nesse processo. Pode ser ligação via pensamento, tá?
traduzindo ideias, interpretando, trazendo à baila pensamentos, né? E esses pensamentos não são fortuitos, porque geralmente eles vêm também à nossa consciência por um processo intuitivo. Então, a intuição é uma faculdade dominante nesse processo de elevação, porque ela nos permite trazer da alma aquilo que nós somos. O que eu quero dizer com isso? A intuição que vai me dizer quem sou, né? Da onde vim, enfim, as questões metafísicas que não são fortuitas, são questões necessárias. Quando eu digo questões necessárias, são questões que fazem parte da nossa alma, que fazem parte do nosso ser. Por fortuitas, nós entendemos as circunstâncias, a passagem célere dos tempos, mas o ser parmenídico, né? Ele nos ensina que o ser é eterno, imóvel, imutável, perene, sempre presente, né? Infinito. Todos esses atributos do ser que Parmênides traça, na verdade, são atributos do ser espírito em nós. Então, nós trasladamos, nós evoluímos qualitativamente, coisa que não existe na matéria. A matéria se transforma e é sempre a mesma. O espírito, porém, se qualifica, ele traz sempre luzes para o pensar, ele passa cada vez mais a ter domínio sobre a sua realidade autêntica, porque essa realidade autêntica não é passageira, ela não perece, ela é o ser anímico buscando manifestar-se. Efetivamente, a questão da metafísica, eu sempre digo, é essencial para nós entendermos a nossa condição. A doutrina nos ensina quem somos, de onde viemos, falamos essa frase continuamente, para onde vamos. Isso não é circunstancial. Isso é uma necessidade ontológica, porque o ser encarna, desencarna, permanece a sua identidade perene num contínuo agregar-se de coisas novas, belas, iluminadas, porque a alma transcende mesmo a matéria. Então, o que eu queria dizer? A filosofia, portanto, ela incita essa transcendência, porque ela tem como objeto de reflexão a realidade do ser enquanto ser, o ser que é a alma, o ser que é vida. Nós somos princípio de vida, nós somos substância viva, né? E essa consubstanciação se dá na medida em que nós acrescentamos ideias, conceitos e gradativamente nós vamos nos vitalizando a partir da alma. Claro, recebemos recursos de todos os nossos irmãos médiuns dedicados ao passe, que também nos fortalecem no centro de força, né? Mas existe uma vitalidade também que é diferente, que é aquela que parte de dentro. Então, quando nós nos iluminamos, nós vitalizamos o nosso ser. O que teria isso a ver com a mediunidade? Tudo. Né? Porque a mediunidade consiste em sermos intermediários, tá? Dos diversos planos, tá? Mediadores de mentes. Mas eu gosto de falar de outro conceito de mediunidade, que é a mediunidade que faz com que sejamos mediadores da substância espiritual em nós, ou seja, o Espírito de Deus em nós, que a doutrina denomina o princípio inteligente do universo. Essa inteligência plasma luzes em nós porque é a verdade em si. A verdade não é fortuita, ela não implica em ponto de vista. A verdade é o ser.
E esse ser se manifesta à medida que nós elevamos, trazendo luzes para o intelecto, para a mente, e vamos nos revitalizando, nos iluminando, sendo mediadores da substância divina. Jesus, médium de Deus, né? Ele porta, segundo a Gênesis, ele porta essa identidade com o Pai, porque ele já trasladou. Ele guarda em si este poder-fonte e manifesta continuamente. Né? Como costuma dizer o filósofo Bergson, ele faz jorrar essa substância viva, né? Ensinando, plasmando luzes, contagiando, edificando, libertando. Então, eu diria que ser médium consiste na nossa destinação. Médium não só no sentido fenomênico, porque nós sempre vamos ser mediadores de vários planos, seja qual for a atmosfera, seja qual for os níveis evolutivos. Sempre existem mediadores em todos os níveis, tá? Mas existe uma mediação que é natural e que, portanto, é autêntica, que é a mediação, não querendo ser redundante, dessa substância em si, que é vida, que é inteligência, que é amor. A vida, a inteligência e o amor são uma totalidade. O ser vivo é inteligência. Mas a doutrina nos ensina a dualidade no ente, porque nós somos sentimento e somos razão. Aliás, esta é a eterna querela dos filósofos desde a antiguidade. É uma questão de sentir, é uma questão de pensar. Né? Sentir não no sentido desse fogo farto, sentir no sentido de ter determinação dessa substância através do amor. E Jesus já veio determinar isso, já veio trazer isso à baila quando ele exalta o Pai como sendo o amor supremo. Né? Séculos depois chega a doutrina espírita, o Espírito da Verdade nos ensina que esse mesmo ser é não só amor supremo, mas é inteligência suprema. Então, são, digamos, dois canais do mesmo ser e que devem ser vivenciados plenamente, porque nós somos essa dualidade na unidade. Já tivemos oportunidade de falar sobre sentimento e razão, mas agora nós estamos falando do ponto de vista de medianeiros da essência divina. O amor inspira, o intelecto traz luzes, e assim, o amor é gerador da verdade essencial. O amor gera luzes no pensamento. São, talvez, dois movimentos em um só. Intuitivamente falando, portanto, é muito importante essa geração de vida interna que ilumina o próprio pensar. Somos seres intuitivos por excelência. Não essa intuição fátua, que vai chover, que não devo atravessar a rua, isso é outra coisa. A intuição, maiormente a intuição filosófica, é de natureza divina, porque parte da imanência do ser. E aí reside a verdade. Verdade, mais uma vez, que não é fortuita. Verdade que é o ser em si. Concluindo, a verdade é o ser. Ela tem que ser, não é simplesmente um conceito abstrato. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos luzes em nossa caminhada e que possamos despertar para essa vivência íntima como sendo autêntica, plena e sendo a natureza do nosso próprio ser. Não negligenciemos esse sentimento, porque ele não é fortuito.
é a verdade em manifestação. E assim, que nós possamos cada vez mais despertar para essa luminosidade, pelo pensar, pelo sentir e, claro, pelo agir a partir dessa dualidade.